sua experiência, Bia, já está há alguns anos nessa área, atuando diretamente, principalmente no online, né? Então, conta um pouquinho como que é resolver o conflito nesse ambiente virtual. E só fazendo um paralelo, foi antes da pandemia, né? Você já trabalhava no ambiente virtual antes disso. Eu acho que, assim, ano passado foi um ano de grande intensidade, né, da evolução Uhum. desse trabalho. A gente vinha fazendo isso formiguinha ali, tão pequenininho, né, ainda sem grande espaço. Então, assim, ano passado a gente sentiu muita necessidade de romper, né, dessa transformação realmente das pessoas. A gente viu que os tribunais não estavam preparados, as empresas privadas que já vinham trabalhando com isso conseguiram deslanchar realmente e mostrar o seu valor. Então, assim, o desenvolvimento tem sido muito grande, né, do online, da descoberta dessa possibilidade de a gente realmente se conectar e levar a solução à distância. Uhum. E para mim, assim, o online foi uma grande possibilidade de trabalho, porque eu continuei no interior, né? E mantendo a relação com a minha empresa, com a Mal, que está lá em São Paulo. Então, isso foi um universo, assim, uma possibilidade realmente de trabalho. E o online me desafiou, Ale, na questão, para mim, acho que a gente já teve até uma conversa desse dia que para mim ficou muito marcada, né? Seus desafios profissionais e sua história com o tênis, seu desenvolvimento, o meu desenvolvimento pessoal. E o online, para mim, fez um sentido muito forte, que era a nossa capacidade de alcançar pessoas, né? O Uhum. alcance do online, para mim, isso me sensibiliza muito, sabe? Uhum. Porque as pessoas, né, tiveram medo da tecnologia chegar, como hoje muitas pessoas ainda têm, às vezes até pela falta do conhecimento. A gente vê pessoas utilizando, infelizmente, de forma ruim essas ferramentas, como eu acho que em toda carreira a gente tem essas questões. Mas, assim, você considerar a possibilidade de ser uma ferramenta para informação, para a possibilidade de conexão, isso me entusiasma muito, sabe? Isso me enche os olhos, assim. Então, nesses tempos, antes de pandemia, eu tive grandes oportunidades de soluções à distância e que fez muito sentido na vida de pessoas, sabe? Eu tenho um caso que me marcou muito, que eu fiz uma mediação aqui do Brasil, com a participação de uma grande instituição financeira do Brasil que financiava imóveis, que é até público, e esse caso é público, que é a Caixa Econômica, que fez uma época uma parceria conosco, e eles cuidavam da liberação de habitação, então financiamentos habitacionais e tudo isso por uma questão legal, eles tinham uma possibilidade lá de negociação, e a gente fez uma mediação com uma pessoa que estava num caminhão na autoestrada na Espanha. E assim, uma pessoa completamente emocionada porque pôde conversar sobre aquilo e de uma dívida que movimentou com que ele largasse a família no Brasil para ir tentar a vida lá para poder garantir a moradia da família no país, Uhum. aqui no Brasil. Então, assim, isso te marca muito, sabe? O seu propósito realmente de poder ser útil, de poder servir, de conectar pessoas, de levar a orientação, porque eu acho que assim, a mediação enriquece muito a gente, né, com isso, porque quando você começa no seu primeiro momento ali de fazer perguntas para o entendimento das questões, você vê quantas questões se passaram sem que ninguém percebesse, né? Uhum. Quantas questões do relacionamento ali ficaram com gap, com buraco, e que as pessoas não conseguiram saber. E a gente vê que muitas vezes as empresas desenvolvem assim grandes plataformas, grandes aplicativos de informação, mas o público dela não sabe lidar com aquilo, né? Ou Uhum. então ela vai numa agência que tem um volume de pessoas muito grande e o atendimento dela não pode ser individualizado, porque ela está no volume. E quando ela tem a oportunidade de ter a informação correta, ela vê que o cenário poderia ter sido outro. Então, ela se abre também a compor, né? Então, assim, é realmente para mim a mediação online, essa possibilidade de a gente levar a sustentabilidade das relações, conexão e possibilidade de informação, isso para mim é transformador no direito. Isso que você colocou é muito importante, porque várias pessoas comentam, nossa, mas o online tem o distanciamento, não consegue trabalhar sobre emoções, sobre pontos delicados, e é justamente o oposto. A gente vê na prática que é o oposto disso, é uma oportunidade da pessoa estar dentro da sua casa, do seu escritório, se sentindo super segura com o ambiente, e ao mesmo tempo estando conectada com a outra pessoa, independentemente do local onde a outra pessoa está, e cria essa conexão por ter essa oportunidade, porque exige menos tempo, exige menos questões financeiras, não precisa do deslocamento,
muitas vezes aquela parte que era importante estar na mediação não estaria numa mediação presencial, porque é o diretor, é o presidente, ou isso da empresa que não poderia, e no online muitas vezes consegue. Então, realmente o contrário, vejo como uma aproximação e dando essa oportunidade mesmo de trabalhar tanto os fatos, quanto a questão emocional, quanto o relacionamento entre as partes. Perfeita essa colocação. E o exemplo foi muito bom, porque eu, na hora, me identifiquei um pouco, porque eu estava vivendo em Praga na época, e nós fomos colegas da mesma empresa. Então, eu estava em Praga, e as outras partes estavam no Brasil, e tudo bem, e não era isso que impedia de forma alguma, né? Então, realmente, vai rompendo as barreiras. Nesse sentido, bem mágico, né, Alê? Permite chegar onde talvez só o presencial não conseguiria.